Hoje o entrevistado do blog STT é filho daquele que é considerado o maior cabeceador da história do futebol brasileiro. Estou falando de Batata, o filho de Baltazar, o cabecinha de ouro. Tudo bem, Batata? Tudo bom, tudo ótimo, tudo tranquilo. Legal, vamos hoje falar um pouco da história do seu pai, grande centroavante do Corinthians, né? E também um pouco da sua carreira de jogador, né, Batata? Sim, é verdade. Dá pra gente conversar um pouquinho aí. Bacana. Bom, o seu pai nasceu em Santos, Batata, em 1926, 14 de janeiro, né? E ele começou, parece que jogando futebol profissionalmente no Monte Alegre. Exatamente, Monte Alegre, e depois Jabaquara. E depois do Jabaquara que ele veio pro Corinthians. Praticamente foi Monte Alegre, Jabaquara, no final, depois do Corinthians, e Juventus. Que legal. Ele, quando criança, ele tinha como referência, por exemplo, o Leônidas, na questão assim de posicionamento na área, agilidade, saltar para cabecear? Pelos comentários da família na época, sim. Era a referência dele? Exatamente, Leônidas. E quando ele começou a jogar futebol, no caso seu pai chamava-se Oswaldo da Silva, ele não era conhecido como Baltazar. Era o irmão dele que tinha esse nome, Exatamente, né? O irmão era muito conhecido na vila e aí ficou, irmão do Baltazar, e no fim ficou Baltazar para ele mesmo. Ele como Baltazar. E na época no Jabaquara tinha um ataque, acho que jogava Alemãozinho, Baltazar, Bahia, Tom Mix, né? Exatamente, era esse ataque mesmo. Era um Você time... tá bem de memória, hein? Era um time bom do Jabaquara? O time era bom, na época era um time excelente. E como se deu essa contratação do Baltazar pelo Corinthians, o Batata? Parece-me, pelo que eu fiquei sabendo na época, ele veio aí de contrapeso, né? É mesmo? Ele veio de contrapeso e no fim deu certo, virou ídolo da torcida aí. Da torcida. Isso foi mais ou menos em 1945 para 46, né? Exatamente, por aí mesmo. E acho que foi no torneio Rio-São Paulo de 50, que o Corinthians foi campeão pela primeira vez, que o Baltazar acabou sendo artilheiro da competição, marcou 9 gols. E isso chamou a atenção do técnico Flávio Costa para que ele fosse convocado. Convocado para a seleção brasileira, exatamente. E quando ele foi convocado, ele jogou acho que 2 partidas. As primeiras contra o México, 4-0, ele marcou um gol. E a segunda contra a Suíça, no Pacaembu. Ele ficou chateado depois de ele não estar mais jogando entre os titulares, ou Batata? Ele comentava sobre isso? Não. Ele nunca deixou levar para o outro lado. Ele é um cara muito tranquilo, pacato, sereno. E isso aí não influenciou em nada. Não. Legal. Aí em 51 o Corinthians é campeão paulista e surge aquela famosa linha, talvez o ataque mais famoso da história do Corinthians. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. O que o seu pai falava sobre esse ataque, Batata? Ele falava, inclusive eu encontrei o Cláudio uns 3 anos atrás no Parque São Jorge. Sim. Ele estava até comentando comigo. Ele falou: Batata, você pensa que tinha jogado ensaiado? Não tinha nada ensaiado, eu metia a bola, teu pai estava lá. Então era assim, eles se davam muito bem, tanto dentro como fora de campo, e isso aí facilitava. Facilitava as jogadas, né? E eu acho que até por sinal o Baltazar, ele tinha uma frase muito legal dele, que ele dizia assim: nunca fui muito bom com a bola nos pés. Por cima ele mas fazia a diferença. Com a cabeça, nem Pelé era melhor do que eu. É verdade. Isso se deve muito aos cruzamentos que o Cláudio fazia para ele, né, Batata? Exatamente, e a impulsão, pelo que eu vi em fotos, que minha mãe tinha arquivos assim. Sim. A impulsão dele era coisa extraordinária, então ele sempre passava do zagueiro, era coisa assim incrível. Era muito difícil para pegar. Quando ele estava bem posicionado era difícil para marcar. Dizia inclusive os zagueiros que para pará-lo era somente através de socos e pontapés, né? Exatamente. Inclusive ele teve um maxilar quebrado, várias vezes porque nessa jogada, quando ele partia para a bola os caras já metiam o cotovelo. Mas era difícil, ele subia muito bem. E o Baltazar era constantemente convocado para a seleção brasileira, mesmo após a Copa de 50, tanto que ele foi campeão pan-americano em 52, disputou o sul-americano de 53, foi campeão brasileiro de seleções para a seleção paulista em 52 e foi inclusive o artilheiro das eliminatórias de 54, né? Exatamente. Era o grande centroavante da época, né? Você tá bem, dá uma grande concorrência pro Milton Neves aí, você tá bem informado. Não, é isso aí mesmo, tem razão. E na Copa de 54 ele também participou acho que do primeiro jogo contra o México, né? Mas acho que contra a Iugoslávia ele jogou também, mas na partida contra a Hungria ele não foi escalado, infelizmente, né? Exatamente, mas a gente sente muito saudade, né? O que ficou
lembranças boas. Se é numa época de hoje, talvez seria um pouquinho mais difícil ele fazer os gols que fazia na época. Exato. E hoje o zagueiro abraça, agarra, se joga em cima, é muito difícil. Então na época não tinha isso. Não, né? Tá certo. E Batata, uma perguntinha também sobre o Baltazar. Depois do Corinthians, grande ídolo da história corintiana, ele foi vendido para o Juventus da Moca, né? Só que no Juventus ele não foi o que era no Corinthians, né? O cabecinha de ouro, 267 gols, né? Ele achava que já estava para encerrar a carreira mesmo? Já sentia, os comentários que tinha da família, que ele já sentia que estava na hora de parar. Inclusive ele ficou muito pouco tempo no Juventus. Acho que ficou um ano, o auge mesmo foi no Corinthians. Foi no Corinthians, né? Então tá. Até já.